Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais um Parlatório Edu de 2021. Esta série de encontros que tem como objetivo promover um diálogo formativo para os professores parceiros da Somos Educação, que utilizam ou que gostariam de utilizar as nossas obras didáticas. Eu sou Elba, gestora pedagógica da área editora da Somos, e serei mediadora deste evento. Como é de conhecimento, a Somos possui 4 selos didáticos: Ática, Escipione, Saraiva e Atual. Juntas, essas marcas somam mais de 200 anos de tradição. E nesses encontros falaremos sobre algumas obras com os nossos autores. Hoje, nesse encontro de grandes autores, falaremos sobre as propostas para os anos iniciais, português, linguagens, reformulado, e uma interpretação de textos. Sabemos que são obras muito reconhecidas pelos professores de língua portuguesa de todo o país. Não só pela excelente qualidade, mas também pelas constantes atualizações. E para falarmos hoje, especialmente sobre os anos iniciais, temos a honra de conversar com os autores dessas 2 coleções, professor William Cereja, professora Carolina Viana e professora Paula Baracá. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Olá, professoras, professores. É um prazer muito grande estar aqui e poder conversar com vocês. E hoje, um momento muito especial, que eu estou na companhia de minhas coautoras neste trabalho do Fundamental 1. Elas estão estreando nesse segmento. A professora Carolina Viana, que já é minha coautora em outros segmentos, outras obras, e também a professora Paula Baracá, que também colabora com o nosso trabalho já há alguns anos e agora se incorpora ao nosso corpo editorial. Olá, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre essa reformulação do Fundamental 1. Olá, professores, professoras, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre essa reformulação. Pois vamos dar início e a gente vai fazer uma rodada com perguntas e cada autor vai chegando aqui juntinho e colaborando, nos convidando a esse horário de formação tão precioso para todos nós professores. Professor William Cereja, o Português e Linguagens é uma das obras mais reconhecidas e adotadas pelos professores de língua portuguesa de todo o país. E ela chegou a uma nova edição para o ensino fundamental 1. Por que foi feita essa reformulação? A obra já não estava adequada à BNCC? Sim, Elba, estava. Eu gostaria de me reportar um pouco ao processo da reformulação anterior e da própria BNCC. Eu não sei se todos vocês se lembram que a BNCC contou com 4 versões, né, do Fundamental, 4 versões. E a reformulação anterior foi feita no contexto da terceira reformulação, que era, então, considerada pelo próprio MEC como a versão final. No entanto, né, nós finalizamos a reformulação da obra, etc., e ela saiu no mês de julho, para julho e agosto, mais ou menos, reformulada de acordo com a BNCC, versão final. No entanto, houve muitas reclamações dos professores naquele momento, por entenderem que havia alguns erros, especialmente no Fundamental 1, havia um peso muito grande da parte de gramática, com nomenclaturas muito pesadas, e nós, autores, sofremos muito com aquilo, inclusive não concordávamos com aquele peso todo da gramática. Então, dada essa grita que aconteceu, foi feita, de última hora, foi publicada uma 4ª versão ainda, né, depois da final, e essa sim acabou sendo, de fato, a versão aprovada finalmente. E o que mudou dessa 4ª versão para a terceira edição foi muito pouco. Na verdade, eles atenderam a essa grita, ou seja, atenuaram um pouco as questões de gramática e também aproveitaram a oportunidade para introduzir alguns gêneros digitais, alguns a mais, né? Então, nós estávamos com a obra já bastante atualizada de acordo com a BNCC, mas faltavam esses pequenos ajustes. E por ocasião digamos, do momento em que oficialmente passou a valer para todas as escolas a BNCC,
nós fizemos uma atualização. Então, nós chegamos a utilizar a obra com aquela versão feita, né, para a BNCC durante 2 anos, e para os 2 últimos anos de uso, é a mesma edição com um ajuste. E agora sim, então, chegou o momento, né, momento regular. Geralmente uma edição dura 4 anos no mercado, então já estão se concluindo esses 4 anos, e chegou o momento normal de fazer uma nova atualização da obra, não é? Então, nós aproveitamos este momento, juntamente com agora esse auxílio precioso das minhas coautoras, que são pessoas bastante experientes no mundo pedagógico, no ensino de língua portuguesa, têm uma formação incrível, fantástica, e também um ótimo trabalho, uma ótima experiência na formação de professores. Então, juntando essas vivências, experiências e formações, nós pudemos fazer uma reformulação muito mais aprofundada e agora sim, digamos, concebida desde o início para essa atual e final versão da BNCC. Eu considero que essa edição do Português Linguagens do Fundi 1 tenha sido provavelmente a melhor edição que nós tenhamos produzido até hoje. Tenho certeza de que os professores que já utilizam a obra ou que já utilizaram no passado vão se encantar com esse novo trabalho, porque ele de fato ficou muito legal, ficou muito bom. Então, é isso, Elba. Muito obrigada, professor Willy Cereja. E convido agora a professora Carolina Viana, que vai nos falar. Essa reformulação, foi robusta, muito significativa, e nós queríamos ouvi-la sobre os principais destaques dessa reformulação. Certo, Elba. Bom, foram muitas alterações que foram feitas nessa reformulação. Então, eu vou começar comentando alguns destaques e a gente vai falar sobre eles aqui ao longo da nossa conversa, para além dessa minha resposta. Mas um ponto bastante importante que mostra a quantidade de mudanças, né, que houve nessa reformulação atual foi que a gente trouxe temas novos de unidade. E é importante a gente dizer isso, porque quando a gente coloca um tema novo na unidade, para os professores que já conhecem o livro, né, a gente tem 4 unidades em cada volume, e essas unidades, elas são perpassadas, os capítulos de cada unidade são perpassados por um tema, né? Então, a gente vai retomando para concluir a unidade com um projeto. Então, com temas novos de unidades, isso implica uma mudança em todos os textos que compõem aquela unidade, porque a gente trocou um tema inteiro. O trabalho com leitura, com oralidade, as propostas de produção de texto. E essa mudança, ela não foi feita gratuitamente, né? Ela também tem a ver com essa ideia que o William mencionou, que foi da concepção mesmo dessa reformulação, tomando como parâmetro a BNCC. Então, a gente pôde olhar para essa versão final, de fato, nessa 4ª e última versão definitiva da BNCC, olhando ali quais composições casariam melhor, né? Então, qual gênero combina com aquele tema, naquela produção, para aquela leitura, né? E aí, com todo esse cuidado, a gente encontrou esses temas novos também relacionados ao universo das crianças, à idade deles, a esse mundo em que eles vivem atualmente, no século XXI. Então, a gente foi fazendo essa composição desde o início, também com 6 mãos trabalhando, né? A gente pôde se debruçar mais sobre isso, né? E são esses os temas novos que estão postos aí. Eu vou mostrar para vocês, né? Então, no 2º ano, a gente tem na unidade 1 o Meu Mundo, que é uma unidade inteiramente nova. No 4º ano, a unidade 3, Respeitem os Meus Direitos, também é uma unidade inteiramente nova. Ainda no 4º ano, a unidade 4, Nós Somos a Natureza, com textos totalmente novos. O 5º ano, Esporte, Saúde, Diversão e Cooperação. Então, essas são as unidades inteiramente novas, cujos textos todos foram trocados, né? Inclusive os assuntos e as abordagens, as discussões, os debates feitos com os alunos, mas, como sempre, em toda reformulação, a gente também faz alterações nas unidades que já existiam. Então, mesmas unidades
cujos temas se mantiveram, a gente ainda tem textos novos sempre, né? Então, os textos de abertura são sempre novos, com o histórico, né? O Português Linguagens é um livro que já é reconhecido pela qualidade dos textos que ele traz, dos autores, isso se mantém, claro, a gente não abre mão disso, e passando por textos literários, por quadrinhos, por gêneros variados, e sempre buscando com muito cuidado essas fontes de onde a gente traz os nossos textos. Aí aqui tem alguns exemplos, né? A Palavra Cantada, Maurício de Souza, esses textos do primeiro ano. No segundo ano, então, não apenas os textos literários, textos de quadrinhos, mas também os textos da esfera científica, né? Do campo aí de pesquisa, da divulgação científica. Então, a gente vai na revista Ciência Hoje para Criança, que é uma revista super bem conceituada para tratar para buscar esses textos e para dialogar com as crianças sobre temas sempre atuais, né? Então, produção de vacina, que estão temas com os quais eles estão lidando, né? Eles estão vendo acontecer no mundo para além da escola. Aí, no terceiro ano, então, a gente tem textos de divulgação científica, tem o cordel, canções, né? A gente continua com essa variação de gêneros, que também é uma característica já conhecida da obra. Textos dos autores clássicos, né, estão aí também, então Maria Clara Machado, a gente tem o Rubem Braga com uma crônica, e vamos seguindo por aí o Mário Prata, que já textos do quinto ano, e outros, né, Monteiro Lobato, Pedro Bandeira, Ziraldo, todos esses autores que a gente já conhece e que estão sempre no nosso universo de leituras. Novas leituras de imagem em todas as unidades, né? Então, todas as unidades de todos os livros, elas têm novas leituras de imagem, como sempre é feito em todas as reformulações. Aí aqui a gente trouxe só alguns exemplos para já aguçar a leitura, a visão de vocês ainda, né? Então, no primeiro ano, e essas leituras de imagem vocês podem ver também que são sempre variadas, né? De linguagens diversas. Então, a gente tem fotografias, cartoons, capas de livro, fotografias que compõem, assim, trabalhos de fotógrafos, que tem todo um projeto envolvido por trás para trabalhar as discussões e os debates, inserir, né, os debates sobre os temas da unidade com os alunos, pinturas conhecidas já, que a gente vê uma Tarsila do Amaral, enfim, só uma pequena amostra do que está vindo por aí para vocês. A gente tem novas leituras de filmes também, como já é clássico de toda a reformulação, os filmes são todos renovados em todos os anos. Então, no primeiro ano, agora, o filme é o Touro Ferdinando. No segundo ano, Tá Chovendo Hambúrguer. E aí tem toda uma discussão, né, com essa questão da ciência, né, dos textos do universo da ciência. No terceiro ano, a gente tinha o Pets 1, agora a gente trouxe o Pets 2, para ainda dialogar nesse universo aí dos animais, dos bichos. Aqui no quarto ano, é o filme O Menino no Espelho, e que é baseado num livro do Fernando Sabino, e a gente faz toda uma discussão entre a releitura do livro no filme, a gente compara essas duas linguagens e como isso é feito já no quarto ano com os alunos. E, por fim, no quinto ano, aí o Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, trazendo toda essa discussão dos usos da internet, dos perigos, das possibilidades, para debater esses assuntos com os alunos. Bom, por enquanto, então, eu vou encerrar por aqui os pontos que eu levantaria dessa reformulação e a gente segue conversando. Muito obrigada, professora Carolina Viana. E eu convido agora a professora Paula Baracá. E queremos ouvir, Paula, sobre a BNCC, que dá bastante destaque a práticas digitais, gêneros novos, que circulam na internet, e como a obra abordou essa novidade. Bom, Elba, como o William e a Carolina já mencionaram, nós pudemos olhar para a BNCC no planejamento dessa reformulação. Então, esses gêneros digitais, multimodais, que combinam diferentes linguagens, estão em toda a obra, né? No trabalho com leitura, também na reflexão sobre a linguagem e na produção de texto, principalmente. Então, eu gostaria de destacar aqui, para o professor, para a professora, essa novidade no trabalho muito detalhado, muito direcionado na produção de textos desses novos gêneros que apareceram na BNCC e estão também na vida dos nossos alunos, né?
Então, vamos lá. Queria destacar aqui alguns desses gêneros nessa listinha e depois eu vou mostrar, como falou a Carolina, para dar um gostinho para vocês, como isso aparece no livro. Então, orientações para pesquisa, construção de gráficos e tabelas aparecem em vários volumes, mensagens pelo celular, em áudio, em vídeo, agenda semanal, álbum de família com legenda, capa de livro, receita audiovisual, indicação de leitura em vídeo, a notícia audiovisual, a notícia aparece por escrito, aparece como podcast, aparece depois como uma notícia televisiva, né, audiovisual, tutorial em vídeo, o mini-conto e o conto digital, a resenha crítica em vídeo e podcast, o cartoon, o vlog opinativo e a reportagem digital. Aqui são alguns, né? Não teria como colocar todos nesse momento. Então, são alguns desses novos gêneros que a gente adicionou. Então, aqui para vocês verem a carinha, aqui é uma proposta do primeiro ano, que a gente propõe uma pesquisa em casa, que ele faz com a mãe, com o pai, com alguém que ele escolha do seu convívio familiar, e juntos, em sala, produzam um gráfico, né? Que pode ser manual, que pode ser usando ferramentas digitais, enfim. Para o professor, a gente tem para o professor essas orientações, essas possibilidades para construir um gráfico. Então, aí no primeiro aninho. Depois, a gente vê aqui também no primeiro aninho a troca de mensagens pelo celular e o convite oral. Então, como o professor que já adota sabe, a gente encerra sempre a unidade com um projeto. Então, a gente aproveita esse projeto também para ir costurando esses gêneros ao longo da unidade. Então, aqui, por exemplo, ele tem que convidar os seus familiares, as pessoas do seu convívio, para o evento que vai encerrar, então, aquela unidade, o projeto. Então, a gente fez tanto uma discussão sobre esses gêneros, se ele troca a mensagem pelo celular, como que ele troca, como ele pode começar cumprimentando ou não, e depois para ele planejar essa conversa, ensaiar, se ele quiser, e aí, então, realizar o convite em áudio e em vídeo, um ou outro, conforme aí a turma, o professor optar. Depois a gente vai ver a agenda semanal, o aluno começar a anotar suas ações, suas atividades escolares, aniversários, enfim. Aqui já no segundo ano, como eu disse, a notícia vai aparecendo, a notícia é um gênero jornalístico que aparece muito na BNCC e no trabalho escolar, de maneira geral. Então, a gente começa com a notícia oral no segundo ano, notícia para jornal televisivo, e ela vai voltando, a notícia em podcast, e assim por diante. No terceiro ano, a gente fez uma proposta de receita oral, então a gente traz como sugestão uma receita de uma criança que está disponível no canal do YouTube, e também o relato de observação oral e escrito, que também tem a proposta do escrito e do oral, sempre partindo de um texto como exemplo para o aluno, de uma criança também realizando, né? Para ser adequado a essa criança, tanto o tema, a proposta, a linguagem, né? Desses gêneros. Aqui, no terceiro ano também, ó, gráficos e tabelas retorna, agora com uma complexidade maior, a notícia audiovisual também retorna, também com uma complexidade um pouquinho maior. No quarto ano, agora a notícia de rádio, que é um podcast ou notícia de rádio, enfim, e o tutorial em vídeo. Então, de alguma forma, essas propostas vão conversando e se adensando ao longo dos anos, né? E no quinto ano, a gente tem aqui alguns exemplos relacionados à esfera literária também, né? Então, o mini-conto e o mini-conto digital, a resenha crítica em vídeo e podcast, que a gente optou por uma resenha crítica literária também, relacionado a obras literárias, e aqui o vlog opinativo, né, para o aluno argumentar sobre um determinado produto cultural, enfim. Então, aí estão alguns desses gêneros digitais que a gente abordou na coleção, né, para que o aluno também se reconheça e possa trabalhar as diferentes possibilidades aí desses gêneros da linguagem de uma forma que vá se adensando ao longo dos anos, né, Elba? Por enquanto, eu vou parar por aqui nesse tema. Obrigada, Paula Baracá, que bom ouvi-la. E agora eu convido o professor William Cerejo para continuar conosco esse diálogo formativo sobre as obras e poder
aprofundar ainda mais esse tema. Quanto está gostoso essa conversa. Então, professor William Cereja, você comentou sobre os cadernos de atividades. Por que eles foram produzidos? Como são esses cadernos? Nos fale sobre eles. Bem, Elba, os professores normalmente pedem aos autores mais atividades. E nós sempre tivemos muitas atividades nos livros, mas ainda assim sempre houve uma solicitação nesse sentido, de mais material para atividades de revisão, atividades de casa, né, alguma coisa para as avaliações, uma revisão para uma prova, uma coisa assim. Então, nós optamos por organizar essas atividades. Quer dizer, é claro que nós poderíamos colocar mais coisas no próprio livro impresso, mas o livro impresso ficaria muito grande se nós colocássemos mais e mais páginas, e também há reclamações nesse sentido, de que os livros são pesados, de que são muito maçudos. Há escolas, por exemplo, que querem mais atividades, de exercícios, outras já não querem, preferem fazer alguma coisa com os próprios professores, na medida da necessidade, não alguma coisa geral que seja obrigatória. Então, os cadernos de atividade, eles não são obrigatórios, eles são um material à parte, que podem ser adotados ou não, separadamente, e eles se voltam objetivamente para atividades de leitura e de gramática. Então, focam muito na questão de alfabetização, no primeiro e no segundo anos, e nos anos subsequentes, focam em questões gramaticais, linguísticas e questões de leitura também. Então, eu diria, é um suporte bastante bom, bastante considerável para as escolas que sentem essa necessidade, levando em conta o número de aulas que têm, a importância que dão para a língua portuguesa, as atividades feitas em casa, a carga escolar que tem e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, cada volume desses cadernos tem 88 páginas. Então, é um número bastante considerável, né? Quer dizer, se você multiplica por 5 volumes, você veja que a gente tem um acréscimo de quase 500 páginas ao longo de toda a coleção. Eu também chamo atenção para o fato de que, como essas atividades se voltam para textos que são analisados do ponto de vista gramatical, e muitas atividades nascem aí, de certa maneira, esses cadernos formariam aquilo que até podíamos chamar uma espécie de uma gramática complementar para o Fundamental 1 também. Não uma gramática no sentido convencional, porque a gramática no sentido convencional, ela está organizada em tópicos da gramática, como substantivo, adjetivo, etc., e não é o caso, né? Ou seja, nós temos atividades totalmente relacionadas com a obra Português Linguagens. Então, se naquela unidade estamos tratando de adjetivo, no caderno, na mesma unidade correspondente, nós vamos tratar também de adjetivo. Então, quer dizer, para aquelas escolas que pedem uma gramática, já nos pediram várias vezes para escrever uma gramática para o Fundi 1, né, eu diria assim, ela atende muito bem a essa escola que tem necessidade de um suporte ou de um aporte maior de atividades linguísticas e de leitura para o Fundi 1. Qual é a relação do Português Linguagens com os cadernos de atividade? Como é que se dá essa relação? Só o professor que adota Português Linguagens é que vai poder adotar os cadernos? Não, não é bem assim. Bom, então, nós já vimos falando de um material à parte, não é? E que tem relações com o Português Linguagens, mas ambas as obras são autônomas e podem ser adotadas separadamente. Então, por exemplo, uma escola que adote uma outra coleção, se quiser, pode fazer uso dos cadernos de atividade. Até uma escola que não adota nenhum livro também pode fazer uso dos cadernos de atividade, porque gostaria de um reforço maior aqui. Quais são as relações com o Português Linguagens? Então, para o professor adotante, essas relações ficarão muito claras na estrutura, na metodologia, na seleção textual, nas atividades. Então, por exemplo, o Português Linguagens tem 4 unidades.
com 3 capítulos em cada uma. São 12 capítulos ao todo. O caderno de atividades também. Nós organizamos da mesma forma em unidades e capítulos. Eu estou trabalhando no Português Linguagens com o tema crianças. Então, no caderno de atividades também haverá esse mesmo tema. E haverá também nos 3 capítulos textos sobre o tema crianças, né? Então, quer dizer, segue essa mesma proposta, há muitos vínculos entre elas, os assuntos, né, como nós vemos aí, são correspondentes, a metodologia é sempre a mesma, sempre partindo de um texto, respeitando aquele texto, lendo, interpretando e dali extraindo as atividades relacionadas à língua, né, à ortografia, à alfabetização, as questões gramaticais que envolvem classes de palavras. Então, são exercícios, atividades bem variadas e lúdicas. A capa é muito parecida com a capa do Português Linguagens, o projeto gráfico é o mesmo, é bem parecido. Então, tem muitos vínculos. Agora, um professor que não adote Português Linguagens e se interesse por esses cadernos, não vai nem perceber esse tipo de conexão, né? Porque não há, na verdade, como se diz aí, como nós lemos aí na parte de baixo, nessa autonomia, não há remissões de uma obra para outra. Então, por exemplo, você não vai encontrar no Português Linguagens uma remissão dizendo, bom, vá agora ao caderno de atividades, porque lá, não, isso não existe. Da mesma forma, se você está olhando só para o caderno de atividades, não haverá remissões do tipo, você já aprendeu no Português Linguagens tal coisa, vamos ver agora. Então, esse tipo de conexão não existe, as obras são autônomas e sempre os assuntos são tratados de forma autônoma. Eu gostaria agora de mostrar a vocês um pouco de como isso é feito. Então, por exemplo, aqui, nós temos um capítulo sobre o adjetivo e também sobre o emprego, são questões ortográficas do emprego de palavras terminadas em es, es ou esa. Então, nós começamos pelo texto, trabalhamos esse texto, vamos extrair uma observação a respeito dos adjetivos empregados no texto, vamos ver como é que os adjetivos colaboram na construção do sentido desse texto, depois nós vemos outro texto, outras atividades relacionadas ainda ao adjetivo, na sequência nós vamos tirando também desses textos, desses mesmos textos, o outro lado do capítulo, né, que são as questões ortográficas que envolvem essa partícula es ou no feminino esa, o aluno vai trabalhando, são questões dissertativas, né, por escrito, como a gente está vendo. Na sequência, também atividades lúdicas, como ocorre no Português Linguagens, ainda dando sequência, outra atividade lúdica. Então, aqui está um exemplo do que seria um desses capítulos desse caderno. Geralmente, nós temos de 6 a 8 páginas, mais ou menos, com atividades híbridas, partindo sempre de textos, de jogos, envolvendo os conteúdos, que são também os conteúdos tratados na coleção Português Linguagens, como nós já dissemos. Vamos dar sequência, por favor. Então, aqui nós temos essa parte, que é uma parte bastante lúdica da obra, e que está tanto nos cadernos de atividade quanto no Português Linguagens. E nós sempre nos voltamos muito para essa questão de vamos trabalhar o Fundamental 1 de uma forma leve, de uma forma lúdica, mas sem perder a infância, né? Ou seja, sempre trabalhando de uma forma gostosa, sempre colocando a criança para se divertir também no trabalho de língua portuguesa. Então, eu pararia aqui, porque a gente pode tratar também não apenas do lúdico, dos cadernos de atividade, mas também do lúdico na coleção como um todo. Sim, muito obrigada, professor Cereja, por nos trazer essa visão tão tecida, tão ampliada da linguagem, do caderno de atividade, como ele pode perpassar por todos os professores, colaborando com esse ensino crítico, reflexivo, profundo da língua. É apaixonante. E eu convido agora a professora Paula Baracá, que vai nos trazer essa percepção que o professor já
trouxe aqui essa sinalização da infância, do lúdico, dessa necessidade de integração desses polos. E eu pergunto a ti, Paula, o público desses livros são crianças de 6 a 10 anos. Como abordar os conteúdos de língua portuguesa de maneira adequada e atraente para este público? Bom, Elba, isso estava sempre no nosso radar, assim, na nossa atenção em toda a reformulação, né? Então, como a Carolina falou sobre os temas de unidade, os textos, são todos pensados para esse público e também seguindo, né, acompanhando essa criança que começa com 6 aninhos e já termina o 5º ano com 10, 11 anos, né? Então, toda a coleção é pensada dessa maneira, mas eu gostaria de destacar, primeiro, essa questão do aprender brincando, da ludicidade, em jogos e vários encartes que estão nos volumes 1, 2 e 3, nos anos iniciais, né? No comecinho. Então, a gente tem jogos com a ordem alfabética, como vocês veem aí, bingo, aqui, por exemplo, um teatrinho que eles vão fazer com a Chapeuzinho Vermelho, eles próprios vão fazer o bonequinho, e aí isso vai aparecer em todos esses volumes, nos volumes 1, 2 e 3, vem um encarte, tá? Para o professor, para a professora, ao final do livro. A gente opta por colocar junto com o livro e não separado, com vários encartes soltos ou formando um novo material, porque, primeiro, a gente acredita que essas propostas têm que estar articuladas às nossas propostas dentro da unidade, dentro dos capítulos. Então, não são atividades lúdicas soltas só para descontrair. Então, elas têm essa ideia de aprender brincando. Então, são atividades de brincadeira, jogos bem variados, mas que estão sempre conectados ao tema da unidade, ou ao conteúdo da reflexão sobre a linguagem, da gramática, ou da alfabetização, ou da produção de texto, enfim. É sempre uma relação que a gente estabelece entre essas atividades lúdicas e o nosso trabalho em cada uma das unidades, em cada um dos capítulos. Também gostaria de falar, no próximo slide, sobre atividades divertidas e interrelacionadas a esse projeto pedagógico, que é o que eu venho falando, em todos os volumes, não só nos 3 primeiros. Então, nos capítulos, a gente sempre colocou a sessão Brincando com Palavras, que é uma sessão que, então, aborda o conteúdo da gramática ou da alfabetização de uma maneira divertida, né, para o aluno descontrair e, ao mesmo tempo, retomar esse conteúdo. Também a sessão Divirta-se, essas 2 sessões em todos os volumes, em todos os capítulos. Então, aqui a gente tem uma brincadeira que tem uma leitura de imagem, mas uma brincadeira com o Maurício de Souza, que faz uma obra intertextual com o Portinari, né? Então, para o aluno comparar, fazer essa leitura de imagens com esse artista, né? Conhecendo esse artista. E aí, várias outras. Então, aqui uma atividade lúdica que é por letra, então você tem que chegar no caminho, mas somente pelas palavras, identificando as imagens que começam com aquela letra que foi trabalhada, ou com aquela sílaba, e assim por diante. Então, aqui, formação de palavras. Aqui, uma outra atividade que aparece sempre, que é a máquina de palavras, que então a gente pega uma palavrinha de alguma sílaba, algum fenômeno que foi estudado, e propõe a troca de algumas letrinhas para formar uma próxima, ou a troca de uma sílaba, ou a troca, e assim por diante, né? Então, essa máquina de palavras aparece sempre. Aqui, um outro brincando com palavras, um desafio musical. A gente trabalha bastante com os poemas, com as músicas, com as cruzadinhas, caça-palavras, mas sempre integrado a esse projeto pedagógico. Aqui também trabalhando as sílabas com GA, ou com que, cocu, GA, gui, gogu, e assim por diante. Aqui, com EZ e ESA, também um jogo, tá? É sempre bastante lúdico, mas sempre relacionado ao conteúdo trabalhado. Aqui, de novo, a máquina de palavras. Aqui, o desafio, né, de conseguir
entender ali uma mensagem secreta, e assim por diante, uma nova cruzadinha, né? Um outro aspecto, que agora é o último que eu gostaria de destacar, né? Tem muitos, mas a gente tem que selecionar, é o trabalho com oralidade. Então, a gente sabe que a oralidade é muito importante no trabalho de língua portuguesa em toda a escolarização básica. E ele é ainda mais relevante no ensino fundamental 1, porque a criança está se apropriando da escrita. Então, a gente trabalha muito com o eixo da oralidade, também trazendo esse aspecto lúdico. Então, a gente tem a declamação de versos, cantando cantiga, apresentações orais, que mais aqui? Por exemplo, os debates. Os debates aparecem em todos os volumes. Então, a gente acredita que a criança pequena pode debater, pode entender o que é um argumento. A partir daí que ela entende, vai elaborando também as maneiras de debater respeitosamente. Aqui, relatos de observação. Então, a criança faz uma experiência, acompanha e vai construindo o relato de observação. Aqui, cantando canção, as apresentações teatrais, a dramatização de alguns textos teatrais, conversas. Então, a gente tem propostas de conversa sobre determinado tema. Aqui, essa proposta é muito interessante. Por exemplo, a gente vai começar a trabalhar as variações linguísticas a partir de cenas de um filme que ele fez a leitura de filme no começo do capítulo. A gente seleciona algumas cenas para que ele... Trazemos a transcrição, né? Para que ele perceba variações da língua e possa refletir sobre ela em um uso próximo ao dele, né? Aqui lendo expressivamente texto teatral. E, por fim, o reconto de história, que também o reconto aparece muito em várias oportunidades e de acordo com a faixa etária aí, do 1º ano ao 5º ano. Então, Elba, seriam muitos os aspectos desse aprender brincando, eu destaquei alguns para a nossa conversa. Muito obrigada, Paula. E eu agora convido novamente o professor William Cereja para estar aqui conosco na tela. E trataremos agora no interpretação de textos. Sabemos que essa coleção é um dos grandes destaques, um diferencial no segmento do ensino fundamental anos iniciais. Por que esse trabalho focado na competência leitora é importante? E como essa coleção está estruturada para essa proposta? Bom, Elba, nós escrevemos essa coleção, a professora Celi Cleto e eu, uma outra coautora que não pôde estar presente, escrevemos essa coleção, e aí estão as capinhas da nova edição, tendo em vista um grave problema que nós temos no país como um todo, que é o baixo rendimento dos nossos estudantes nesse eixo tão importante que é o eixo da leitura. Nós temos vários instrumentos de avaliação de leitura, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, nós temos desde a provinha ANA, que vai avaliar a capacidade de alfabetização dessa criança, nós temos as provas do SAEB, nós temos a prova Brasil, temos a prova do Enem, temos os vestibulares. Então, nós temos vários instrumentos de avaliação dos estudantes, né, crianças e jovens. E fora do Brasil, existe também uma importante avaliação, a mais importante no mundo hoje, chamada PISA, e que avalia estudantes de vários países, né, são mais de 60 países que participam dessa avaliação, todos os jovens de 15 anos. E o Brasil também participa desde a fundação do PISA, que ocorreu em 2000. Todas estas avaliações apontam para o mesmo caminho, que é a criança e o jovem brasileiros leem mal, infelizmente, né? Leem muito mal. O MEC tem feito esforços muito grandes há muitos anos, né, em vários governos, e os resultados melhoraram um pouco, mas ainda não são tão substanciais como seria necessário. Falando muito genericamente, o que a gente pode dizer é que tanto a criança quanto o jovem, eles não dão conta das habilidades mais complexas, né? Um jovem brasileiro de 15 anos que presta o PISA, ele só consegue resolver questões
em que seja necessário observar informações explícitas de um texto. Todas as questões que envolvem implícitos, que envolvem inferências, relação entre uma coisa e outra, comparação entre textos, ou seja, quando são cobradas, exigidas operações mais abstratas e mais complexas, infelizmente os nossos alunos erram, e erram bastante. Tanto no PISA quanto nas avaliações da Prova Brasil, por exemplo, aquelas habilidades mais complexas, como essas últimas que eu mencionei, o índice de acerto fica entre 10% e 15%, o que é muito pouco. E nos deixa, a todos que trabalhamos com leitura, muito frustrados, porque a gente trabalha com leitura o tempo todo e parece que a coisa não vai. Então, claro que existem muitas questões envolvidas aí, que nem caberia aqui discutir, né, como a questão das famílias, a valorização da leitura, leitura extraclasse, as práticas de leitura dentro e fora da escola, há muitas coisas envolvidas. Agora, o que é que a gente, né, como professores, na escola, e também nós como autores, o que é que nós podemos contribuir? O que é que nós podemos oferecer a mais, além dos livros que a gente escreve e que trabalhamos em sala de aula? Então, a professora Cirei e eu pensamos numa obra complementar a tudo que se faz na escola, né? Ou seja, além do livro didático, além de um sistema de ensino que eventualmente uma escola possa adotar. Então, para todo tipo de escola que queira efetivamente aprofundar esse caminho do desenvolvimento de uma competência leitora e trabalhar inúmeras habilidades, né, por ano, nós produzimos um material com esse espírito, focando especificamente na competência leitora. Então, eu gostaria de contar com o apoio aqui de alguns slides para mostrar, de uma forma muito breve, como é que está organizada essa obra e os objetivos dela também, né? Então, primeiramente, por favor, vamos apresentar o slide. Nós trabalhamos com... já falei bastante aqui desses objetivos gerais, né? Trabalhamos muito com gêneros e textos variados, com linguagem verbal, visual, multimodal, tabelas, gráficos de todo tipo, e aqui vocês podem ver, né? Então, temas, por exemplo, como meio ambiente, amigos, trabalhando com fotografia, trabalhando com cartoon, trabalhando com pintura, notícia. Aqui nós temos um texto de campanha comunitária, uma história em quadrinho, o tema natureza. Aqui um anúncio, mas na verdade, aliás, não é bem um anúncio, é um infográfico trazendo informações a respeito do uso da internet pelas crianças. Então, uma reflexão sobre tecnologia, uma discussão sobre a escrita, a palavra, a leitura, uma belíssima entrevista da Ruth Rocha. Então, você veja, né, são temas e gêneros bastante variados. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos de aberturas de capítulo, mas cada capítulo apresenta um número bastante grande de textos e gêneros. No slide seguinte, a gente mostra aqui que em cada capítulo existe uma identificação das habilidades e dos campos de atuação. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, nesta abertura de capítulo, nós temos nessa setinha azul a indicação do campo que vai ser trabalhado nesta unidade prioritariamente. Depois, nessa imagem do meio, com a setinha azul, nós temos ali uma indicação para o professor de quais são as habilidades que serão trabalhadas nesta atividade. Não é no capítulo, é nesta atividade, diante desse texto. Depois, na seção ao lado, que é o texto intertexto, na setinha azul, também aqui, veja, professor, nesta atividade, com este texto, nós vamos explorar estas atividades, estas habilidades. E nós temos o código da habilidade e tem a própria descrição da habilidade. Então, isso vai sendo feito à medida que os textos vão entrando. Então, o professor fica sempre monitorando o que ele está fazendo ali, qual é o objetivo em termos de habilidades, naquela seção especificamente do capítulo. Dando sequência, vou falar um pouquinho da estrutura da obra, né? É uma obra muito simples.
é uma obra, como uma obra complementar a qualquer tipo de material didático que se utilize, ela tem uma estrutura muito simples e muito rápida. Então, primeiro, nós sempre trabalhamos um texto de abertura e os temas, né, diferentemente do português linguagens, que tem um tema a cada unidade, e cada unidade equivale mais ou menos a um bimestre, aqui não. Aqui nós temos um tema por capítulo. E todo capítulo vai girar em torno daquele tema, com os diferentes textos e gêneros que vão sendo apresentados. Então, sempre há um texto de abertura, e nós trabalhamos inicialmente com questões dissertativas num número variável que vão de 10 a 15, mais ou menos. Então, esse texto é bem trabalhado, com questões que vão puxar várias questões, assim, vários aspectos, tanto os aspectos mais visíveis, mais explícitos do texto, quanto aspectos mais de inferência, de levantamento de hipóteses, de reflexão, de comparação, muitas vezes. E para cada texto, nós podemos ter, ou não, uma outra seção chamada Palavras em Contexto, que vão focar especificamente o uso de algumas palavras, ou de expressões, ou de construções, ou algumas figuras, ou questões de ambiguidade, enfim, vão olhar para algumas questões específicas de língua, tá? Ou de gramática, tá? Mas não há o objetivo aqui de trabalhar gramática, não é isso. É olhar mesmo as questões gramaticais extremamente contextualizadas, né? Então, essa palavra que nesta passagem teve um sentido diferente, vamos trabalhar o sentido dela. Esta pontuação aqui neste trecho provocou um sentido diferente, vamos observá-lo. Então, eventualmente, se o texto é um texto mais, digamos assim, visual, essa seção pode não aparecer, evidentemente. Também muitos dos textos podem permitir, por exemplo, uma cantiga, pode permitir que a gente cante essa cantiga com as crianças, né? Às vezes nós temos um belo poema, nós podemos propor uma declamação daquele poema, ou uma atividade jogral daquele poema. Às vezes o texto traz uma questão polêmica, e nós podemos, depois do trabalho de leitura e interpretação, provocar ali uma pequena discussão. Então, nesse momento, a obra se abre também para o eixo de oralidade. Então, o eixo central que a gente trabalha é o eixo da leitura, evidentemente, mas eventualmente a gente toca em questões de língua, de gramática, então seria o eixo, né, de acordo com a base de reflexão linguística e semiótica, e também temos atividades, algumas atividades que envolvem o eixo da oralidade. Bom, terminada a primeira sessão, que é esse texto de abertura, e que pode contar com essas outras duas, que não são obrigatórias, nós temos uma outra importante sessão chamada texto e intertexto. E o que a gente faz aqui? A gente coloca um outro texto de outro gênero. Então, se o primeiro, por exemplo, foi um conto, a gente pode trazer agora uma notícia. Se o primeiro foi um poema, a gente pode trazer uma cantiga, né? Enfim, vai variando esses gêneros, e o objetivo, justamente aqui, é trabalhar com aquelas habilidades complexas. O aluno vai ler e interpretar esse segundo texto, mas ele vai confrontá-lo ao primeiro texto, o que exige uma atividade de abstração, de relação, de comparação, de identificação de semelhanças e de diferenças, de conclusão. Então, é uma sessão, ela é breve, mas ela vai no foco da questão do objetivo realmente de comparar esses textos, buscando várias áreas comuns, vários pontos de contato. E são todas questões dissertativas até aqui. Então, geralmente, essa sessão de texto e intertexto, ela costuma ter 6 questões, mais ou menos. Então, nós temos aí, entre a primeira sessão, mais o texto e intertexto, e mais, eventualmente, alguma coisa de palavras em contexto, nós já passamos de 20 questões dissertativas nesse primeiro bloco. Depois entra o último bloco, chamado exercícios, e aí nós temos uma outra diversidade muito grande de textos. Agora, para cada texto, um número menor de questões, geralmente 3, 4 questões, com gêneros bem variados, e são todas questões de múltipla escolha. A exemplo de como são
as avaliações oficiais do SAEB, Prova Brasil, ou mesmo do PISA, a gente tem um número bastante grande de questões. Eu gostaria de finalizar a minha fala mostrando para vocês um pouco de como se organiza um capítulo como esse. Então, eu peguei um capítulo ao acaso para mostrar, por exemplo, o tema desse capítulo é o tema saúde, tudo que está relacionado à saúde. Um dos aspectos da saúde é a questão da alimentação, do comer. Então, nós temos aqui um texto, digamos, instrucional, né, uma coisa jornalística, instrucional, que vai trazer dicas de como comer bem, de como deve ser a alimentação, o que não se deve comer, o que se deve comer. Então, veja, são questões dissertativas. Nós temos aí um pouco acima da primeira questão as habilidades que serão trabalhadas nesta atividade. E aí, então, várias questões a respeito desse texto de abertura. Não tivemos, nesse caso, uma atividade de oralidade, nem foi necessária a sessão que desse conta de alguns problemas gramaticais, era um texto muito simples. E aí, então, já entramos diretamente no texto e intertexto. E o texto e intertexto também vai envolver questões de saúde, questões de higiene, né, conforme o tema geral desse capítulo. Então, questões dissertativas, trabalhando com várias habilidades, podemos seguir. E aí, ainda nesta parte dissertativa, desse primeiro grande bloco, nós temos uma anedota também envolvendo o tema de saúde. E, na sequência, a gente tem ainda sobre o tema saúde, uma pintura em que há uma garota que está resfriada. Como vocês veem, agora já começam as questões de múltipla escolha. Nós temos do lado as habilidades sendo trabalhadas neste texto especificamente, dando sequência. A gente vê ainda mais algumas questões sobre a pintura, e na sequência a Mafalda, uma história em quadrinhos do Quino. Depois nós temos uma notícia jornalística falando de uma campanha de vacinação em Caruaru. Na sequência, nós temos um texto que é uma espécie de um infográfico falando a respeito de alimentações e de um prato ideal, de uma alimentação equilibrada, saudável. Esse texto é um texto amplo, né? Mais perguntas a respeito desse texto, uma ilustração que tem a ver com toda essa discussão que está sendo feita, e na sequência, ainda, uma tela de celular, também relacionada com o tema de saúde, então, o SOS Emergência, que trazem os celulares, a questão de uma ficha médica no celular, que é oportuno a gente ter, né, com dados sanguíneos, enfim, a sua condição de saúde. E, na sequência, também alguma coisa relacionada a esse mundo do corpo, da atividade, que é as Paraolimpíadas ou Paralimpíadas, que até tivemos recentemente, né, os nossos atletas se destacaram bastante, então, perguntas a respeito disso, as habilidades identificadas aí, e, dando sequência, aí mais ainda uma ficha médica, aquela que as crianças costumam preencher na escola antes de terem atividades de educação física, né? Então, nós vamos ensinar também como é que se preenche uma ficha médica como essa, o que significam essas várias coisas, né? Então, o que eu devo escrever quando eu tenho IMC, por exemplo? O que é o IMC? Então, o número da camisa, número do calçado, peso, altura. Então, é alguma coisa que faz parte desse mundo cotidiano da criança. Então, de modo geral, nós mostramos aí o que é a estrutura de um capítulo, e agora, para finalizar, queria fazer um comentário final conversando um pouco sobre como usar essa obra, né? Ou seja, qual é a carga, como é que eu posso compor o meu currículo escolar, o meu tempo escolar de língua portuguesa. Então, como eu disse, esse projeto é um projeto vertical, começa no primeiro aninho do Fundamental 1 e vai até o ensino médio. No ensino médio, nós temos um volume único, 5 volumes no 1 e 4 volumes no Fund 2. Toda essa coleção, verticalmente falando, ela foi pensada para uma aula semanal apenas. Então, é a ideia de não ser o centro das atividades de língua portuguesa. A obra sabe o seu lugar, então ela está focando especificamente leitura, e, portanto, ela não pode querer contemplar tudo de produção textual, de ensino de gramática e tal, porque não é a proposta.
Então, com uma aula semanal, pensando que as escolas, em geral, trabalham com essa média de 36 semanas úteis, algumas até mais do que isso, nós nos contentamos aqui com as 36 semanas úteis, então, dividindo 36 por 10 capítulos que tem em cada volume, isso dá uma média mais ou menos de 3 aulas por capítulo, né? Trabalhando 3 aulas por capítulo, com 10 capítulos, a gente consegue dar conta dessa obra inteira, desse volume inteiro, em 30 aulas. Com uma aula semanal, ainda sobrariam 6 aulas, eventualmente para um feriado, né, para uma comemoração escolar, para uma avaliação, alguma coisa, né, uma greve, alguma coisa que comprometa aí o nosso calendário, nós temos uma sobrinha ainda. Claro que determinado capítulo, dependendo do gênero, do texto, eventualmente o professor pode achar que fica um pouco apertado, trabalhando só com 3 aulas. Agora, claro que essa obra, parte dela, pelo menos, né, pode também servir como lição de casa. Então, eu trabalhei 3 aulas e sobraram alguns testes. Eu tinha lá 20 testes no bloco final de exercícios, mas eu consegui fazer 10. Perfeitamente possível de você dar como lição de casa 10 testes. Normalmente serão 2 textos com algumas questões sobre cada um. Quer dizer, não é nada demais, é perfeitamente possível conduzir o curso dessa maneira. Como nós já comentamos aqui, ela não está atrelada a nenhum livro, é um material totalmente independente do Português Linguagens e pode ser adotada, sim, com o Português Linguagens, como com qualquer outra coleção, também com sistemas de ensino, e também um caso que é muito comum, a gente sabe que há escolas de Fundamental 1 que preferem não adotar obras didáticas, né, que tem uma outra forma de conduzir o trabalho. Mas nós temos casos, sim, de escolas parceiras que, mesmo não adotando livros didáticos, optaram pela adoção do Português Linguagem, do interpretação de texto, pela seguinte razão: é muito difícil para o professor fazer esse material, escolher os textos, fazer o trabalho de leitura, de produção, de respostas, né, de questões, imprimir esse material todo. Então, neste caso de língua portuguesa, especificamente na área de leitura, essas escolas preferem ter um material, sim, de apoio, e algumas delas optaram, excepcionalmente, pela interpretação como um apoio ao professor. Então, como vocês veem, é um material bastante rico, bastante diversificado, que tem uma carga horária leve, que pode servir como complemento, como objeto de base, enfim, tem muitas possibilidades de compor esse material com outros materiais. Então, é basicamente isso, Elba, e eu paro por aqui nesta questão. Professor Cereja, muito obrigada pela sua fala. E chegamos ao fim de mais um encontro. Eu agradeço a todos os nossos convidados especiais de hoje, os professores William Cereja, Carolina Viana e Paula Baracá, que disponibilizaram o seu tempo e todo o seu conhecimento. E gostaria de agradecer especialmente a presença e a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco. Espero que todos tenham aproveitado. Por favor, deixem sua opinião sobre o nosso evento utilizando o chat e nossos canais de comunicação. Todo o time da Somos, por meio da assessoria do comercial, está disponível para ampliar esse diálogo, bem como oportunizar a análise de todas essas coleções. Esperamos tê-lo conosco nas próximas edições, então mantenham seu contato atualizado com nossos representantes para não perder nenhuma novidade. Divulgaremos sempre por meio deles e dos nossos canais de comunicação. Muito obrigada e até a próxima.